Opa, amigos do esporte, um grande abraço, uma ótima sexta-feira para todos vocês. A Internacional segue se preparando para o jogo de segunda-feira, 8 da noite, no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta pelo Campeonato Paulista. O técnico Thiago Carpini tem problemas para definir a Inter porque ele perdeu o zagueiro Thalisson com o terceiro cartão amarelo. Perdeu também o volante David pelo mesmo motivo. Ambos receberam o canarinho na vitória contra o Ituano por 1-0. Balardim deve formar a dupla de zaga com Renan Fonseca. E no meio-campo, o técnico Thiago Carpini tem algumas opções, né? Thiaguinho, que é volante de ofício, Bruno Xavier, pode colocar também o Marcos Vinícius fazendo a sua estreia. O colombiano Elácio Córdoba começou como volante na carreira, o Elano já chegou a colocar o Elácio como volante no empate contra o Água Santa no Paulistão do ano passado, e o Elácio foi um dos melhores em campo. Vamos aguardar aí a definição do técnico Thiago Carpini para este importante compromisso contra a Ponte, que terá transmissão aqui pelo Rápido no Ar. Detalhe, a Ponte jogou ontem em São Caetano e venceu o Azulão pelo placar de 2-1. O gol no finalzinho do jogo, anotado pelo Moisés. O São Caetano saiu na frente com o Caetano, zagueiro, abrindo o placar. O Camilo empatou para a Macaca e o Moisés deu números finais à partida: 2 para a Ponte Preta, 1 para o São Caetano no Anacleto Campanella. A Ponte chegou aos 10 pontos ganhos, está junto com a Ferroviária, só que nos critérios de desempate o time de Araraquara é a vice-líder do grupo, porque o São Paulo é o primeiro colocado com 19 pontos. O São Caetano, condenado ao rebaixamento, ainda tem que jogar aqui no Limeirão contra a Internacional. São Caetano tem apenas 2 pontos ganhos, tem 6 derrotas na competição. Técnico Paulinho McLaren saiu bastante abalado da partida. Bom, hoje os grandes atuam também pelo Campeonato Paulista, tem 3 grandes em campo. Às 8 horas da noite em Campinas tem Guarani e Palmeiras, 48 horas do jogo em que o Verdão estreou na Libertadores, vencendo o Universitário do Peru pelo placar de 3-2. O técnico Abel Ferreira deve mesclar a equipe, né, colocando um time alternativo em campo. Uma coisa é certa, o Matias Vinha, que suspenso não enfrentou o Universitário do Peru, está confirmado na lateral esquerda. O Alain Imperiur, que foi expulso também na partida no Peru, deve começar a partida como titular hoje em Campinas. O Wesley deve ter uma oportunidade, Felipe Melo, Zé Rafael, o próprio Gustavo Scarpa. Então, Guarani e Palmeiras, o Bugre vem de uma boa vitória em Araraquara diante da Ferroviária pelo placar de 2-1, salvando a pele do técnico Alain Aal, que estava ameaçado no cargo. Então, jogo interessante hoje em Campinas, Guarani e Palmeiras. O Verdão, que tem uma maratona de jogos aí pela sequência, né? No domingo pega o Mirassol no Allianz Parque, depois na terça pega o Independiente Del Valle, também no Allianz Parque, pela Libertadores, e na quinta enfrenta a Internacional, também no Allianz Parque. Então hoje joga em Campinas, depois 3 jogos na sequência em casa, a equipe palmeirense. Hoje, 8 da noite, também o São Paulo, mais líder do que nunca, o tricolor, embaladíssimo com o comando do Hernan Crespo, recebe o Santo André do técnico Paulo Roberto. São Paulo impecável no Campeonato Paulista desde o retorno, né? Venceu todas as partidas, acabou ganhando do São Caetano, do Red Bull Bragantino, do Guarani, do Palmeiras, passou como um rolo compressor. Mas hoje, em razão aí do desgaste, né, o São Paulo jogou no Peru no meio de semana e ganhou do Sporting Cristal, apresentando um bom futebol. Placar de 3-0, né, gols do Luan, do Benítez e também do Éder. Hoje uma equipe alternativa contra o Santo André. O ramalhão do técnico Paulo Roberto vem de um empate com o São Bento, placar de 1-1, e também vem de uma derrota para o Novo Horizontino, placar de 2-0. O Santo André, que está no grupo da Inter, em razão do tropeço que teve na última rodada, a Inter assumiu a vice-liderança, Corinthians em primeiro, e aí os 3 com 6 pontos. Inter, Santo André e Botafogo. A Inter, por ter 2 vitórias, está na vice-liderança, e se o campeonato terminasse hoje, a Inter enfrentaria o Corinthians nas quartas de final. Um pouco mais tarde, tem Santos e Novo Horizontino, muros da Vila Belmiro pichados após a derrota em casa na Libertadores
por Barcelona 2-0, a torcida pegando no pé do Soteldo, do Marinho, que não estão rendendo aquele futebol que encantou a todos, né? Inclusive o Marinho está fora do jogo de hoje em Novo Horizonte, a exemplo do volante Alisson. Então o Santos que deve colocar uma equipe assim bem competitiva hoje, uma boa parte daqueles que jogaram contra o Barcelona de Guayaquil. O Santos que joga na terça contra o Boca Juniors na Argentina. É um grupo muito difícil do Peixe na Libertadores. Falando nesta competição muito importante que é a Taça Libertadores da América, ontem um brasileiro em campo, Fluminense, jogando no Maracanã, empatou com o River Plate por 1-1. O time argentino saiu na frente, com o Montiel cobrando pênalti e o Fred, em um belo passe do Casares, deixou tudo igual. O veterano Fred está arrebentando no Fluminense. Flu 1, River Plate também 1. Já pela Copa Sul-Americana, o Corinthians, hein? O futebolzinho feio do Timão, hein? River Plate do Paraguai 0, Corinthians também 0. E olha que esse time paraguaio, se terminasse o campeonato daquele país hoje, o River Plate seria um dos rebaixados. O técnico é o Ayala, aquele bom zagueiro que foi da seleção da Argentina. Outros 2 brasileiros em campo pela Copa Sul-Americana. Só lembrando que o Corinthians agora joga em casa contra o Peñarol do Uruguai. Ontem também o Red Bull Bragantino fez a sua estreia depois de 25 anos jogando uma competição internacional, jogando em Bragança Paulista. Red Bull Bragantino 2, Tolima, aquele que um dia tirou o Corinthians na pré-Libertadores 1. Os gols do time de Bragança Paulista, o primeiro contra e o segundo do Ítalo. Como faz gol o Ítalo, hein? Ex-atacante do São Paulo, do Audax. E o Grêmio, né? Sem o Renato Gaúcho, anunciando aí o Thiago Nunes, que será hoje apresentado oficialmente, ganhou do La Equidad, jogo em sua arena, placar de 2-1, gols do Diego Souza e do Paulo Miranda. Destaques rápidos aqui na Série A2 do Campeonato Paulista, teve rodada ontem, o Velo Clube em casa perdeu pro Oeste 2-1, João Mourinho. Alô, João Valim, ameaçado no cargo, hein? Sertãozinho 0, Rio Claro 1, e o 15 de Piracicaba, jogando no Eurico Murcia, empatou com a Santista por 1-1. Os 4 primeiros colocados da 2, Oeste 18, Água Santa 16, o 15 de Piracicaba 14, Rio Claro 12. Detalhe, caíram do ano passado Oeste e Água Santa, que justamente lideram a competição. O Sertãozinho e o Audax, com 2 pontos ganhos, hoje seriam os rebaixados. E para fechar, nossos sentimentos à família do zagueiro Batata, né? O Batata acabou morrendo aos 65 anos, foi zagueiro da Inter de Limeira em 83, jogou 24 partidas, marcou um gol, mais uma vítima da Covid-19. O Batata, que era filho de Baltazar, o eterno cabecinha de ouro do Corinthians, né? Ele deixa a esposa, 2 filhos e uma netinha. Morreu em São Paulo o ex-zagueiro Batata. Tá bom? Um bom fim de semana para todos vocês. Segunda-feira a gente volta com mais um Boletim Esportivo. Edmar Ferreira é Pimba.